Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Valdeci Araújo e essa é a nossa aula número 1 de métodos quantitativos. Hoje o nosso foco é falar sobre função afim e função quadrática. Durante o desenvolvimento da aula, o nosso objetivo realmente é imaginar os métodos quantitativos como uma ferramenta para uma tomada de decisão. Como é que eu vou utilizar gráficos, tabelas, utilizar informações para que realmente esses métodos, esses levantamentos que a gente faz aqui, eles possam realmente auxiliar numa negociação, lá numa conversa com os gestores, e que eu traga dados, que esses dados eles sejam suficientes ali para tomar uma decisão sobre encontrar aquele momento em que a empresa ela tem lucro ou que ela tem prejuízo. E para isso, durante a nossa aula também a gente vai pensar numa situação em que nós vamos ser donos de uma empresa que faz a fabricação de bonés. Por isso é sempre interessante fazer a leitura do livro lá da unidade 1 para vir para a aula 1, porque ela tem toda uma contextualização dos exercícios que nós vamos desenvolver aqui na aula. Nós vamos ampliar um barracão, por exemplo, tem um galpão da empresa, a gente vai ampliar esse galpão, também vamos utilizar os métodos quantitativos aqui para encontrar exatamente a forma, a quantidade de ampliação e qual vai ser o valor do investimento nessa situação. Vamos ao resumo da nossa aula, que tem como foco falar sobre função afim e função quadrática, um conteúdo que vocês já viram no ensino fundamental e ensino médio também. Vamos falar aqui do sinal, em que eu vou ter o ponto máximo e o ponto mínimo também dentro de uma parábola, função afim e função quadrática na nossa aula número 1. Já fazendo a contextualização, a função afim e a função quadrática são duas classes de funções aqui muito utilizadas, não somente na matemática, a gente tem uso também na física, na economia, através dos gráficos e parábolas, engenharia também, na administração, entre outras situações aqui, em que nós vamos utilizar realmente para tomar as nossas decisões. E tem uns conhecimentos básicos aqui, que é interessante a gente falar também, que são as operações que vão envolver expressões numéricas e também algébricas, noções primitivas como conjunto, elemento e pertinência aqui quando a gente avançar um pouco mais na situação da nossa disciplina. Os cálculos são cálculos simples, você consegue fazer utilizando uma calculadora básica, ali, calculadora simples, você consegue chegar nos nossos resultados sem nenhum problema. Fato interessante também é que durante a aula, nos momentos de interação, nós vamos utilizar um mural, que é o mural Padlet, em que você pode acessar e pode participar, enviar a sua mensagem. Nós vamos ter um questionamento para você poder participar. E aí, durante a aula aqui no momento de interação, vou mostrar para vocês como funciona. Você vai poder fazer leitura através do seu celular, para fazer a leitura do QR Code ou através do aplicativo. E também vai ter um link, que você pode acessar o link. Se você der uma olhada no seu material, lá no primeiro momento de interação, tem esse mural que nós vamos utilizar durante todas as aulas. Já já eu te mostro como ele funciona. Para entender a situação e como nós vamos utilizar essas ferramentas de estatística, vamos entender aqui qual vai ser a nossa empresa. Vamos lá. Vamos imaginar aqui que você seja o dono de uma empresa e essa empresa ela tem como atividade aqui a fabricação de bonés. Para melhor analisar aqui os custos e lucros, você decidiu estudar esses números aqui utilizando as funções, função afim, função quadrática, os gráficos matemáticos, com o objetivo de quê? Buscar uma melhor organização aqui nesses dados, maiores lucros também, a gente vai entender qual a possibilidade de entender a quantidade máxima que eu vou vender para ter esses lucros aqui que vão impulsionar aqui a permanência da empresa, bem como um planejamento, e nós vamos falar também da expansão da empresa. Em um determinado momento da aula, nós vamos ampliar esse barracão onde as atividades elas acontecem, e aí a gente vai também conversar um pouco aqui sobre qual o valor de investimento. Apesar de nós sermos donos da empresa, vamos imaginar que nós temos sócios. E às vezes a gente precisa convencer os sócios para investir na empresa, a gente tem que apresentar dados ali e dados que sejam confiáveis. É isso que a gente pretende durante a nossa aula. Vamos falar de conceito de funções. Como funciona? Nós temos dois tipos de funções, que é o foco da nossa aula,
para falar em função afim e função quadrática. A função afim, ela vai gerar um gráfico, e esse gráfico, lá dentro daquele plano cartesiano que a gente já conhece, que tem lá o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas, que é o eixo Y, o eixo X, a função afim ela vai gerar um gráfico que vai ter uma reta nesse gráfico. A gente vai entender como a leitura dessa reta vai auxiliar naquela nossa tomada de decisão. Depois, nós vamos falar da função quadrática. A função quadrática é um pouquinho diferente, ela vai gerar uma parábola. Ela pode ter concavidade voltada para baixo ou concavidade voltada para cima. E aí, para resolver, utiliza a fórmula resolutiva de Bhaskara para fazer isso. A gente vai mostrar para você passo a passo como isso funciona e também quais são os resultados dessa informação para entender ali o melhor preço de venda, fazer uma pesquisa para gerar uma função e através dela a gente fazer todos esses cálculos. Então vamos fazer uma contextualização aqui das funções, vamos lá. Primeiro, a gente já coloca uma situação prática aqui em que nós vamos encontrar uma lei de formação e essa lei de formação seria uma generalização. Eu quero ter uma função em que eu possa utilizar para qualquer situação em que eu aumente a velocidade, quantidade de litros abastecidos aqui, e depois eu posso gerar um gráfico dessa função. Vamos entender como funciona. Considere que um determinado posto de combustíveis aqui, o preço do etanol, que nós estamos utilizando um valor hipotético aqui, ele está custando R$ 2,40 o litro. Qual a lei de formação da função que relaciona a quantidade de combustível aqui de etanol abastecida e o valor que a gente vai pagar por esse abastecimento? Então vai funcionar assim, olha, quantidade de litros. Se eu não colocar nenhum litro, automaticamente eu não vou pagar nada. A gente tem uma memória de cálculo aqui para mostrar para você. 2,40 vezes zero não paga nada. Se abastecer 1 litro, nós vamos pagar 2,40. 2 litros, vamos pagar 4,80. Aqui as multiplicações para você dar uma olhada. E 3 litros, 2,40 vezes 3 vai dar 7,20. Isso quer dizer que para uma quantidade abastecida de X, a gente vai ter esse valor a pagar. 2,40 vezes o X. Aqui a gente fez uma generalização. Quer dizer que, independente da quantidade de litros que eu for utilizar, a gente só vai multiplicar a quantidade por X e aí eu sei o valor que a gente vai pagar. A nossa lei de formação, valor de X aqui, V de X, vai ser 2,40 vezes X. O objetivo realmente é você conseguir encontrar essa lei de formação. E aí, qualquer pergunta que ele fizer, a gente vai, para a nossa empresa da fabricação de bonés, nós vamos pensar na seguinte situação. Se eu fabricar 750 bonés, eu tenho lucro ou tenho prejuízo conhecendo lá o meu preço de venda? Também, a gente tem que entender que quando eu quero saber o meu lucro, eu tenho que saber qual é a minha receita da venda, e também quais são os gastos que eu tenho, os custos e despesas ali da empresa. Ou seja, eu vou ter uma parte fixa e vou ter uma parte variável. Tendo essa informação e pensando lá, fazendo uma projeção de ganhos aqui, se eu vender 750 ou se eu vender 1.200 bonés, em qual situação eu tenho lucro ou prejuízo? E melhor ainda, eu posso entender ali qual vai ser o valor que eu vou receber na situação positiva ou, se for negativa, quanto eu vou ficar devendo nessa situação. Vamos continuar, a gente está fazendo toda uma introdução aqui. Vamos para uma outra situação aqui. Uma empresa de táxi, ela cobra pela corrida um valor de R$ 4,85. Ele é chamado de bandeirada. Você entrou no táxi nessa situação, você já paga R$ 4,85. Mais um valor aqui, que é o valor variável. É interessante a gente já falar sobre esse valor fixo e variável, até para a gente vocês participarem depois do fórum lá, que tem essa ideia de um valor fixo e um valor variável. Valor fixo de R$ 4,85 e um valor variável de R$ 2,90 por cada quilômetro rodado. Muito bom, fica fácil. Porém, a gente vai ter que construir uma lei de formação aqui. Eu quero gerar uma função que retorna o preço para uma distância percorrida. E aí, a nossa função ela vai ficar da seguinte forma. Vamos aqui para uma resolução. Se a gente não tiver nenhuma distância percorrida, não vai pagar nada, professor? Não, vamos pagar sim. Olha, tem uma bandeirada, então eu entrei e não deu 1 quilômetro ainda. Vai ser 4,85 vezes 2,90 vezes 0. Nós vamos pagar 4,85. Esse valor é o valor fixo.
Ah, mas não tem lógica, professor, eu vou entrar no táxi, eu já vou ter que pagar esse valor. Vamos imaginar isso dentro de uma empresa. Independente se você vai fabricar ou não, você tem um aluguel do barracão, que a gente considera como um custo fixo. Você vai pagar esse aluguel. Ah, eu não tive produção nenhuma. Ele não vai ter influência no valor. Você vai pagar o valor fixo do aluguel e a quantidade lá vai depender. Se a gente pensar lá, eu estou fabricando bonés e a minha matéria-prima lá é o tecido. Quanto mais bonés eu fabricar, mais tecidos eu vou utilizar. Aí a gente pensa num custo que ele é variável. Ele varia de acordo com a quantidade produzida. Mas o valor fixo, o salário do meu funcionário, que temos que pagar lá todo mês, se ele não produzir nada, a gente vai pagar um valor X. Se ele produzir 100, 200 unidades, vamos pagar esse valor também. A gente vai chamar isso de valor fixo. Continuando lá a nossa situação. Agora a gente vai simular. Se eu tiver uma distância de 1 quilômetro, eu pago 4,85 fixo, mais 2,90 vezes 1, vai dar 7,75. Com 2 quilômetros, eu só vou multiplicando aqui vezes 2,90, 10,65. 3 quilômetros, pago 4,85 sempre, que é o valor fixo, mais 2,90 vezes 3, 13,55. A minha lei de formação vai ser 4,85, que é o valor fixo, mais 2,90, que é o valor variável, vezes X, função que relaciona o preço à quilometragem. Montei a minha função, não tenho problema nenhum mais. A partir de agora, independente da quantidade que vai ser rodada ali, se vai ser 20, 30, 40 ou 50 quilômetros, a gente vai trocar por X essa quantidade e vai saber exatamente qual o valor que vai pagar, envolvendo uma parte fixa e a outra parte variável. Vamos resolver nossa primeira situação problema para fazer uma relação entre a receita, custos e despesas, que são aqueles gastos que a gente tem dentro da empresa, e também qual é o valor que a gente tem aqui com a venda do nosso produto ou a prestação do serviço. Vamos lá, vamos mostrar para você passo a passo. Nós vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vamos imaginar que o preço de venda dos bonés da nossa empresa seja de R$30 por unidade aqui. Qual vai ser a receita que nós vamos obter se vender 10 unidades? Professor, está fácil, a gente vai multiplicar ali e chega no resultado, muito tranquilo. Vamos supor que a partir dos balanços financeiros que foram informados aqui pelo setor financeiro, lá da contabilidade, nos anos anteriores, chegou-se à conclusão que mensalmente nós temos um custo para a produção, que ele é da seguinte forma, vai ser um custo composto por um valor fixo, que a gente vai chamar de custo fixo, de R$9.000, mais um custo que vai ser o custo variável, que ele vai variar de acordo com a quantidade produzida e vendida, de R$20 por bonés. Muito bom, a gente fez o levantamento e aí, a partir disso, eu preciso fixar essa ideia. A ideia de que eu tenho um valor que eu tenho que pagar, independente da minha produção, a gente pode identificar isso aí como o salário do funcionário ou o aluguel do barracão, por exemplo, custo fixo. A gente já tem esse valor fixo, a gente sabe que cada boné ele é vendido lá por R$30, e quando eu vou partir para a questão dos custos, vai ser 9.000 de custo fixo, mais R$20 por cada boné que é produzido e é vendido também. Vamos a algumas perguntas agora, depois dessa informação. Nesse caso, com a produção e venda, se eu produzir lá e vender 750 bonés, eu vou ter lucro ou prejuízo? Já vamos gerar um dado interessante aqui para os gestores da empresa. E se forem produzidos e comercializados 1.200 bonés? A gente tem condições de fazer esse levantamento, apresentar os dados aqui, sem muitos problemas. Agora eu já sei, para calcular a minha receita, está muito fácil. Eu sei que custa R$30. Se eu vender 1, 2 ou 3 ou 10 bonés para responder a primeira pergunta, eu sei a quantidade, vamos pagar lá R$300. E agora depois a outra, que eu vou aumentar a produção, e a gente quer gerar gráfico, tudo ali para ficar mais interessante a apresentação. Porque a gente tem que entender que às vezes eu vou dizer, olha, se a gente vender 900 bonés, não tem lucro nem prejuízo. Tá, mas vamos mostrar ali para os tomadores de decisão, a gente precisa convencer as outras pessoas, pode ter um leigo lá na sala, que ele vai dar uma olhada, mas quem sabe é a pessoa que tem o maior investimento da empresa, a gente precisa convencê-lo. Vamos lá para os nossos gráficos, como vai funcionar. Respondendo a primeira pergunta, o preço do boné é R$30, quer dizer, se eu não vender nenhum boné, não tem receita nenhuma. Se vender um, vai ser 1 vezes 30, vai dar 30.
2 vezes 30, vamos ter 60 reais. E respondendo a pergunta, a nossa função aqui vai ser x vezes 30 ou 30 vezes x. Tem problema aqui porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Com a venda de 10 bonés, nós temos 10 vezes 30, 300 reais. Essa aqui a gente não precisa fazer muita coisa, tá tranquilo ali para a gente fazer a demonstração. Agora, o outro questionamento que foi feito lá em relação ao lucro, mas para isso nós precisamos determinar a função do custo, traduzindo matematicamente aqui a informação. O custo de produção ele é composto por um valor fixo, R$9.000 fixo, mais R$20 aqui por boné. A nossa função do custo. O que eu tenho que saber? Para eu encontrar o meu lucro, o lucro vai ser a receita proveniente das vendas menos os custos. Por isso, eu vou pegar aqui a função do custo. A função do custo é 9.000, que eu sei que ele é fixo, mais 20 vezes a quantidade que eu vou produzir, que é meu variável aqui. A minha receita é 30 vezes x. A gente acabou de ver no slide anterior que é só multiplicar 30 vezes a quantidade. Para entender se eu vou ter lucro ou prejuízo, o que eu faço? Receita menos custos. A minha função de lucro vai ser receita de x menos custo de x. E aí eu já consigo atender a expectativa do exercício, já consigo dizer exatamente, se eu vender aquela quantidade de bonés lá, os 750 bonés, já tendo em mente lá, informação lá do departamento contábil, lá do setor financeiro, que eu vou ter uma parte fixa e uma parte variável pela quantidade de bonés. É claro que se eu vender uma quantidade menor de bonés, a minha receita vai ser menor que os meus custos, automaticamente a empresa tem prejuízo. E quando a minha receita for maior e meu custo menor, é claro, vai ser lucro, mas a gente quer mostrar, quer falar para os tomadores de decisões ali que o valor do lucro a gente pode estipular e a partir desse valor apresentado, a empresa pode fazer, pensar em várias situações, ele contratar mais funcionários, comprar mais matéria-prima para deixar no estoque, porque ele tem uma ideia exatamente do que vai acontecer. O que a gente está utilizando como informação? As informações dos balanços anteriores, balanços financeiros. A gente criou um histórico aqui para chegar nesse valor. Pode ser que aconteça algum problema, professor, o resultado ele possa ser comprometido? Pode. Pode ter variação de mercado, mudança do valor da matéria-prima, vários fatores podem acontecer, mas dentro da nossa projeção, a gente consegue pensar nisso. Vamos lá, vamos dizer para eles se vai acontecer lucro ou prejuízo. Olha a nossa informação aqui, para achar o meu lucro, eu tenho que fazer receita menos custo. Vamos lá para a função da receita, que é 30 vezes x. Eu vou multiplicar 30 vezes 750 bonés. O total da minha receita vai ser de 22.500. Muito bem, com a receita de 22.500, agora eu tenho que encontrar o meu custo. 9.000 que é fixo, mais R$20 variável, vezes a quantidade de bonés produzidos. A gente vai multiplicar aqui, olha, vezes os 750. Informação básica de matemática, tá? Você precisa fazer a multiplicação, depois você faz a soma. E vamos chegar aqui num custo de 24.000. Isso quer dizer que a minha receita vai ser de 22.500 e o meu custo vai ser de 24. Vamos incorrer em prejuízo aqui de R$1.500 se nós fizermos a venda, a comercialização e venda de 750 bonés. Vamos para 1.200 agora. Receita, 30 vezes a quantidade. Vamos multiplicar vezes 1.200, vamos chegar a R$36.000 aqui, que é a nossa receita. E o custo, professor? Olha aqui, ó, 9.000 fixo, mais R$20 variável, vezes a quantidade. Por isso, se a gente pegar esse valor, ó, vamos multiplicar aqui, ó, vezes 1.200. Dá 33.000 o valor do meu custo. Agora eu tenho minha função de lucro, que vai ser 36.000, que é a minha receita, menos 33, que é o custo. O lucro vai ser de R$3.000 aqui. Colocamos até em verdinho ali para dizer que está uma situação tranquila para a empresa. E a gente pode mostrar lá para os nossos sócios, para os usuários aqui das informações que nós vamos levantar, que a empresa, dependendo da quantidade ali que ela vender, a gente pode ter lucro e prejuízo. Nós vamos avançar nessa ideia. Eu quero saber
nos próximos blocos aqui, qual a quantidade que eu vou chamar de ponto de equilíbrio, em que eu não tenho lucro e também não tenho prejuízo, mas eu consigo pagar todos os meus custos e despesas, a gente vai conseguir desenvolver isso. Função afim. Muito bom, agora a gente já consegue fazer uma demonstração lá através de uma tabela, mostrando lá certinho lá a quantidade que a gente tem de lucro e prejuízo, montou uma função. Mas existem outras possibilidades também de melhorar ali a nossa apresentação, para que as pessoas consigam entender exatamente qual aquele momento em que ela tem lucro ou quando ela tem prejuízo. Como a gente vai mostrar isso dentro de um gráfico? A gente vai fazer a representação gráfica agora, vou mostrar para você passo a passo como funciona. Primeiro, a contextualização aqui em uma função afim. A função é f, que vai de R até R, cuja lei de formação é essa aqui, ó, ax mais b. Em que o azinho, ele pertence ao conjunto dos números reais, ele não é nulo, quer dizer, não pode ser zero, e é denominado coeficiente angular. Essa informação é interessante, por isso a gente vai destacar aqui, olha. Tudo é importante, né? Mas isso aqui a gente vai destacar que o azinho é o coeficiente angular. Porque você pode ter um questionamento, olha, o coeficiente angular é tal valor, você sabe que é a letra A. E o Bzinho aqui, ele também pertence ao conjunto dos números reais, denominado coeficiente linear, a gente vai deixar claro aqui que o Bzinho é o coeficiente linear. Tem uma função aqui 2x mais 3, isso quer dizer que o cara que está com o x aqui vai ser o nosso A igual a 2, e o 3 vai ser o Bzinho. Ele pode mudar a posição também, tá vendo? O x ele vai... Depois aqui tem um invisível aqui, por isso o Azinho vai ser igual a menos 1 e o B vai ser igual a menos 5, que é o nosso outro fator. Aqui no plano cartesiano a gente tem o eixo Y aqui, que é o eixo das ordenadas, o eixo X, que é o eixo das abscissas, e a função afim, ela vai gerar uma reta aqui no nosso gráfico. E aí eu posso ter essa reta também, ela pode ser crescente ou pode ser decrescente. Professor, como é que vai funcionar? Geralmente, no exercício, você vai ter uma função já determinada lá, e aí você vai fazer essa identificação, a x mais b, a gente vai trocar os valores do a e do b, você vai pegar essa informação, nós vamos dar o valor de x, você tem que encontrar o valor de y, e depois a gente vai colocar no gráfico. Deixa eu te mostrar passo a passo isso, vamos lá no quadro novamente. Eu tenho a nossa função, a gente mudou um pouquinho aqui, é 3x menos 2. Y é igual a 3x menos 2. Se o x for 2, qual vai ser o valor de y? A gente vai pegar aqui, no lugar do x, eu vou colocar o número 2. Vai ser 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2 é 6, menos 2 vai ser 4. A minha coordenada lá no plano cartesiano vai ser 2 e 4. Eu sei que você lembra disso aqui, a gente viu bastante isso lá no ensino fundamental, ensino médio. Vem aqui nas coordenadas. Sempre eu coloco o x primeiro. Vamos localizar o número 2 que está aqui. Vamos localizar também o número 4 que está aqui. Se eu unir esses dois valores, eu chamo de coordenada esse valor. Se eu unir, aí eu posso colocar uma bolinha aqui, ó. Um pontinho vai ficar em cima lá da nossa reta. Se o meu x for igual a 1, vou multiplicar aqui 3 vezes 1 é 3, menos 2 da função, vai ser igual a 1. E aqui está o número 1 e 1, unir os dois. Pontinho aqui. E se for 0? 3 vezes 0 é 0, menos 2. A minha função aqui vai ser 0 em x, que eu já determinei, e menos 2 que eu encontrei. Vamos lá. 0 e 2, o pontinho ficou aqui. Percebam que vai gerar uma reta para esse nosso gráfico. É claro que eu preciso depois entender como isso vai ser utilizado lá na nossa apresentação. 0 e sinal da função afim. O zero de uma função, f de x, é o valor x0. O que a gente quer dizer aqui? Que eu quero igualar a minha função a zero. A função aqui é 5x menos 10. Igualando a zero eu tenho 5x menos 10, vou igualar a zero. Tá, só para a gente entender esse zero aí, para ficar bem bacana mesmo, a gente não perder nenhuma informação, o que eu estou querendo dizer ali com aquele zero? Zero seria o ponto de equilíbrio. É o momento que essa empresa ela não tem lucro e também não tem prejuízo. Será que eu consigo isso através dos meus gráficos aqui? Determinar lá para a minha fábrica
a quantidade de bonés que eu tenho que fabricar para que eu consiga pagar todos os custos e as despesas. Naquele momento não tem lucro e também não tem prejuízo. É uma quantidade, vamos imaginar que sejam 100 bonés. Quando ele vende 100, ele já pagou todos os gastos. A partir do 100º boné fabricado e vendido, ele começa a ter o seu lucro. Informação interessante lá para o dono da empresa, para o departamento de vendas, pessoal do estoque, todo mundo vai ser beneficiado com esse dado ali, simplesmente igualando a zero e chegando no nosso ponto de equilíbrio. Vamos lá, continuar. Igualando a zero, a gente só vai ter que trabalhar aqui um pouquinho de álgebra. Ó, igualei a zero, eu passo o 10 lá para o outro lado do sinal, ele vai ficar positivo. Lembrando, quem está multiplicando passa dividindo, 10 dividido por 5, x vai ser igual a 2. Se eu for lá no meu gráfico e colocar o número 2, vai ser aqui o nosso ponto, ó. Aqui vai estar o número 2, tá? A gente chegou em x igual a 2. Se eu perguntar para você qual é o coeficiente angular, o azinho vai ser o cara que está com x aqui. Aqui vai ter o nosso número 2. Detalhe interessante também, vamos só voltar um pouquinho aqui para você ter essa informação. Os valores para x, as quais eu posso ter x maior que zero e posso ter x menor que zero. É isso que ele está mostrando aqui. Se esse ponto aqui é o nosso 2, abaixo de 2 vai ser f de x menor que zero, acima vai ser maior que zero. Isso quer dizer que aqui embaixo eu tenho negativo, aqui é positivo, posso chamar isso aqui de prejuízo, aqui de lucro. A função aqui é crescente, aqui eu posso ter uma função decrescente também, que ele começa do positivo e vai até o negativo. Aqui é meu ponto de equilíbrio, a função, o gráfico vai ser decrescente. Sempre eu vou ter essa ideia aqui, que quando x for menor que zero, x, aqui quando for maior que zero, x maior que zero. Menor que zero, x também vai ser menor que zero, mas é claro que o interessante é colocar essa informação dentro de um gráfico e esse gráfico ele seja intuitivo, a pessoa bate o olho lá e consegue fazer uma leitura do gráfico sem nenhum problema, isso que a gente vai fazer no nosso SP. Calcular o lucro e o prejuízo. Nós fizemos um levantamento da empresa, nós já conseguimos entender ali que o preço de venda é R$30. A empresa ela tem um valor fixo lá de R$9.000 mais um valor variável de R$20 por cada boné que é comercializado e vendido. A gente já sabe lá que se vender 750 vai dar prejuízo, se vender 1.200 vai dar um lucro, já tem tudo certo isso, mas eu quero também, além da tabela, mostrar isso num gráfico. Então vamos lá, vamos para o passo a passo. Você deve fazer uma apresentação contendo o seguinte dado. Nós vamos apresentar aqui na letra A, um gráfico com os lucros e prejuízo para cada quantidade produzida. O pessoal determina lá uma quantidade, a gente vai fazer essa análise. Também vamos determinar o intervalo de produção. É como se a gente soubesse lá em que momento eu tenho lucro ou prejuízo, acima ou abaixo de determinado valor. Nós também vamos ter que colocar isso na nossa apresentação. E outro detalhe interessante, ó, a gente quer saber o lucro dentro de um trimestre. Com o aumento da produção, atualmente nós fabricamos 600 bonés, nós vamos aumentar essa produção para 1.200. O interessante é que a produção vai ser de 200 bonés por mês. Só para a gente entender, olha, dos 600 atual, aí eu fabrico 200, vai para 800. Aí fabrico mais 200, vai para 1.000. Fabrico mais 200, eu chego lá no final do trimestre a 1.200. Eu quero saber se eu tenho lucro ou se eu tenho prejuízo dentro desse trimestre. A gente vai ter que apresentar tudo isso aqui dentro de um gráfico e outro. A gente precisa convencer as pessoas ali de que esses dados realmente eles mostram a realidade da empresa. A gente tem dado financeiro já para fazer essa apresentação, mas eu quero colocar isso dentro de um gráfico ali, simular outros dados aqui, quero encontrar o ponto de equilíbrio. Eu quero saber o momento em que nós vamos vender uma quantidade para pagar todos os custos e despesas e que a partir daquele valor a gente vai ter lucro. Então vamos continuar. Primeiramente, vamos esboçar um gráfico aqui com lucro e prejuízo. Vamos construir a nossa função. A gente já sabe que o dado é o seguinte, olha, para chegar na receita, eu tenho a receita de X aqui é 30 vezes a quantidade vendida e o custo é 9.000 mais 20x. 9.000 é o fixo, 20x é o variável. Esse X aqui é a quantidade vendida.
O meu lucro, para determinar a função, vai ser o quê? Receita menos custo. Aí eu vou simplesmente, olha, eu vou tirar esse parênteses aqui, vai ficar negativo. Quando eu multiplicar negativo com positivo, ele fica negativo de novo. 30x menos 20x, olha aqui a minha função do lucro, que vai ser 10x menos 9.000. Essa é a função do lucro, eu já consigo até mostrar aqui para os tomadores de decisão, que é a seguinte forma, olha, 10x menos 9.000. Olha, se a gente vender 400, produzir e vender 400, o nosso prejuízo vai ser de 5.000. Por quê? Eu vou pegar 10 vezes o 400, menos o 9.000, que é o custo fixo, 4.000 menos 9.000, prejuízo de 5.000 reais. E se vender 600, prejuízo é de 3. Por quê? 10 vezes 600, estou usando essa função, menos 9.000 fixo, tem 3.000 de prejuízo. Posso calcular todos eles aqui, mostrando, a gente fez um passo a passo aqui. Se vender, comercializar e vender 1.400 bonés, 10 vezes 1.400, menos 9.000, que é fixo, nós vamos ter um lucro de 5.000 reais aqui, fazendo esse nosso cálculo, mostrando através de uma tabela. Professor, é possível a gente pegar essa informação e colocar dentro de um gráfico e trabalhar ali quando ele é crescente ou quando ele é decrescente, e o gráfico também, a gente poder mostrar isso para o pessoal, fazer uma ligação ali no plano cartesiano, encontrar o pontinho da bolinha ali para a gente fazer uma demonstração bem bacana? Sim, deixa eu te mostrar o gráfico como ele fica. Olha lá, eu vou voltar um pouquinho para a gente dar uma olhada. Acima aqui do meu zero, eu tenho lucro e abaixo eu tenho prejuízo. E aqui eu quero colocar a quantidade vendida. Olha a gente fazendo a apresentação lá para os tomadores de decisão. Nós também somos donos, mas a gente quer mostrar para eles que se ele vender a quantidade vendida, se ele vender 1.200 bonés, ele vai ter um lucro de 3.000 reais aqui na venda de 1.200 bonés. E se ele vender 800 bonés, aqui, ele vai ter um prejuízo de R$1.000. E se ele vender 400 bonés, ele vai ter um prejuízo de R$5.000. A gente consegue mostrar esse dado, e aí tem todas as informações também na tabela, para que todo mundo fique bem atento a essa informação. A gente gerou um gráfico aqui de lucro e prejuízo, utilizando a nossa função afim aqui, para fazer esse levantamento. Tudo bem? O pessoal achou bacana lá a nossa apresentação, a gente mostrou através do gráfico, ligou ali todos os pontos. Aí alguém pergunta, mas tá, eu quero saber se a gente em qual momento é o nosso ponto de equilíbrio, ou seja, em que o nosso lucro é zero. Eu não tenho lucro e também não tenho prejuízo. A gente consegue fazer essa demonstração? Sim, e mostrar também através do nosso gráfico. Vamos lá para fazer a demonstração. Olha aqui, o lucro nós vamos igualar a quanto? A zero. Eu não quero saber de lucro no momento aqui, eu quero o meu lucro zero. Aí eu vou simplesmente igualar a zero a nossa função. Esse 9.000, estou passando lá para o outro lado, ele vai ficar positivo. Informação básica da matemática aqui, quem está multiplicando passa dividindo, ou seja, o meu x é igual a 900. O que quer dizer? Você lembra quando a gente colocou aquele número 2 lá no nosso gráfico? Agora vai ser o 900. Esse 900 é o nosso ponto de equilíbrio. Isso quer dizer que se eu vender 900 unidades não tenho lucro e também não tenho prejuízo. Abaixo de 900 prejuízo, acima é lucro. O meu azinho aqui é 10, ou seja, a minha função ela é crescente. Olha aqui o azinho aqui, igual a 10. Vamos responder a outra pergunta e agora para finalizar. O que vai acontecer se a nossa produção, que é 600 bonés, aumentar 200 durante 3 meses aqui no trimestre, chegar lá em 1.200, eu vou ter lucro ou prejuízo. E de quanto? Também vou mostrar passo a passo aqui para eles se esse resultado vai ser positivo ou negativo. E de quanto? Vamos lá. Tá bem fácil esse aqui. Olha lá a nossa produção, que é de 600. Nós aumentamos 200 cada mês, foi para 800, 1.000 e 1.200. Lucro, primeiro trimestre, 8.000. Olha a nossa função aqui, 10x menos 1.000. Isso quer dizer que eu vou fazer 10 vezes 800, depois eu vou fazer 10 vezes 1.000, 10 vezes 1.200. Mas não posso esquecer que tem uma parte fixa de R$9.000.
faz a nossa multiplicação primeiro, depois faz a subtração. No primeiro mês ficaria negativo 1.000, no segundo mês positivo 1.000 e no terceiro mês ficaria positivo 3.000. Vamos cortar esses positivos negativos. O lucro no trimestre vai ser de R$3.000, eu seguindo aquela expectativa ali de produção, aumentando a minha produção de 200 a cada mês e lá no final consigo comprovar para a nossa mesa de reuniões lá que o meu resultado vai ser resultado positivo e consigo determinar exatamente o valor ali utilizando a nossa função afim. Momento de interação, agora a gente vai ter duas situações em que você vai poder participar do nosso Padlet, vai ter uma pergunta e vai ter um exercício resolvido também. São as duas situações, você pode ir lá no mural, fazer a sua postagem ou analisar ali de que forma a gente fez isso. Você pode, não precisa olhar o resultado, tentar resolver e depois você dá uma olhadinha lá no nosso passo a passo. Mas eu quero te apresentar o Padlet, vamos lá. Primeira pergunta, como a construção de gráficos, tabelas, cálculo de medidas como base em uma coleção de dados aqui, ela pode colaborar realmente com o desempenho de uma empresa. Aí você vai fazer o seguinte, você vai acessar através do QR Code aqui, o nosso Padlet, ou também o link resumido aqui, você vai ser levado a esse mural aqui. Nós já temos algumas participações aqui, tem a nossa pergunta, como a construção de gráficos pode colaborar. Se você colocar o seu celular lá, você pode fazer leitura, já aparece aqui pra gente. Aí tem um detalhe, olha, quando você clicar nessa bolinha vermelha aqui, está aparecendo aqui no cursor, eu vou clicar na bolinha e aparece aqui o subject, que você pode colocar o título ou simplesmente colocar a sua colaboração aqui, pode dizer de qual polo você está falando, você vai escrever. Se você quiser, você pode clicar nessas três bolinhas que estão aqui em cima e fazer o login na conta grátis, não tem problema, e aí você pode fazer a participação a qualquer momento aqui no nosso Padlet, e aí vai aparecer para mim aqui a sua participação. A gente vai esperar um pouquinho e também, tá, nós vamos ter, além disso, uma pergunta aqui, o valor pago pela corrida de táxi, a gente tem um valor fixo aqui de R$6 e um valor variável de 2,5 por cada quilômetro percorrido. No final de uma corrida, uma pessoa pagou R$41, e a outra pagou R$65. Quantos quilômetros elas percorreram? Eu vou mostrar para você também, passo a passo, como isso vai ser resolvido. É bem rápido, acesse lá o nosso Padlet, a gente mostra aqui a sua participação, depois mostrando passo a passo aqui a resolução do nosso exercício. Até já! Muito bom, nós estamos de volta, a gente vai fazer duas situações. Primeiro eu vou mostrar para você o passo a passo aqui da resolução da nossa função, depois a gente vai olhar o Padlet, como é que está a participação dos alunos. Então vamos lá. Primeiro, a gente tinha uma pergunta lá, o que vai acontecer, quantos quilômetros uma pessoa vai percorrer para pagar R$41 ou R$68,50
quando a nossa função é R$ 6,00 fixo mais R$ 2,50 aqui pelo valor variável. Vou colocar aqui na nossa função, coloca R$ 6,00 mais R$ 2,50, que é o valor variável, aqui é fixo. A gente passa esse valor para cá, ele vem negativo, 41 menos 6, e aí vai dar 35, a gente isolou a incógnita, quem está multiplicando passa dividindo, eu chego aqui a 14 quilômetros, a pessoa que tiver aqui que pagar R$ 41. A pessoa que vai pagar R$ 68,50, eu simplesmente substituo pelo preço aqui. Mesma coisa, passo o 6 para lá, ele vai passar negativo, vai dar 62,50. Quem está multiplicando passa dividindo, vai ser um total de 25 quilômetros aqui. A pessoa, se rodar 25 quilômetros, vai pagar R$ 41. Vamos lá para o nosso Padlet, dar uma olhada aqui na participação dos alunos. E aí você pode, a qualquer momento, enviar aqui. Está chegando um pessoal aqui. Vou ter aqui José Luiz, análise visual, facilita a apresentação, entendimento dos resultados, pessoal de Alvorada, no Rio Grande do Sul, obrigado pela participação. Construção de gráfico contribui para melhor observação e organização da empresa, assim facilitar o achar erros, onde, tranquilo aqui. Janeivan, o pessoal lá no Par Bolsas, melhora a visualização, compreendimento aqui, aqueles que conseguem entender apenas no falar, exatamente, a gente vai melhorar aqui a nossa apresentação para deixar compreensível para todos, bastante gente participando aqui, ajuda na tomada de decisões, com a expectativa tanto positiva como negativa. Pessoal de Cruz Alta, grande abraço para vocês, pessoal também mandando aqui, a Thalita também, Thalita Rezende, ao Nopar de Piraporã, obrigado pela participação. Rodrigo Morse também, com o gráfico ficou muito mais fácil. Polo de Recife, bastante gente participando aqui, vai dar tempo para ler todo mundo. O Levi também mandou aqui um dado interessante, ó. Tabelas e gráficos facilitam a comunicação. Vou deixar um pouquinho organizado, deixar organizado aqui os dados depois, assim que vocês forem mandando, depois a gente dá uma olhada. Nosso momento de interação aqui é rapidinho, só para a gente verificar. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Depois a gente volta para o nosso Padlet e faz outras verificações aqui. E lembrando que a qualquer momento você pode participar, qualquer dia da semana e o horário você pode ir lá, fazer sua participação, também ler as participações dos outros alunos, comentar e também curtir. Vamos falar de função quadrática agora, a gente vai evoluir um pouco. Agora nosso gráfico ele vem em forma de parábola. A gente vai entender quando essa parábola tem concavidade voltada para cima e para baixo e de que forma isso pode colaborar realmente na nossa tomada de decisão. Vamos aos dados. Primeiro, a gente precisa entender aqui que uma função ela é denominada função quadrática, cuja lei de formação olha, mudou aqui, ó, é ax ao quadrado mais bx mais c, para você relembrar aqui do ensino fundamental e médio. O a ele precisa ser diferente de zero para ser uma função quadrática. Os valores de a, b e c nós chamamos de coeficientes e o ax ao quadrado é o termo dominante. A representação gráfica da função quadrática é uma curva plana, que é denominada parábola. Ela pode ter essa concavidade voltada para cima, ou nós podemos gerar um gráfico que ele tenha a concavidade voltada para baixo. A gente vai entender quando isso acontece, tudo com a influência aqui da letrinha A, quando ele é positivo ou quando ele vai ser negativo. Outro dado interessante também é quando a gente tem essa função, os coeficientes, o nosso primeiro passo aqui é, claro, identificar que é uma função quadrática e encontrar os valores de A, B e C, os coeficientes. O Azinho é quem está com x ao quadrado, o B é o cara que está com x aqui, e o C geralmente vai ser um número que vai estar aqui na nossa função. Raízes, quando a gente utiliza a nossa fórmula resolutiva aqui de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC dividido por 2A, nós vamos encontrar o valor de x' e x duas linhas. E a partir daí, é claro, a gente faz toda a demonstração da fórmula de Bhaskara, a gente pode
fazer a forma resumida, a gente vai fazer aqui com delta e mostrar para você o passo a passo. No final, encontro x' e x duas linhas, que lá no gráfico eu vou colocar no eixo das abscissas, no eixo x. Vou mostrar para você, para a gente relembrar aqui um pouco da demonstração, passo a passo, da fórmula de Bhaskara. Ó, esboce o gráfico da função x² menos 8x mais 12. Vamos encontrar os coeficientes. Aqui do lado do x² tem o número 1, ou seja, A vai ser 1, B vai ser menos 8 e o C vai ser 12. Vamos encontrar o valor do delta. Professor, o que é o delta? B² menos 4AC. Esse valor é o valor que está lá dentro do nosso, aqui dentro da raiz. Quando eu encontrar a delta, eu venho aqui e substituo esse valor por delta. Vamos lá, só trocar aqui, ó. B² menos 8², 4 vezes 1 vezes C. 8² é 64. Toda vez que eu tiver o expoente par, o meu resultado vai ficar positivo, por isso que é 64 aqui. Menos 48, meu delta é 16. Eu vou colocar ele dentro da raiz. Agora continua a fórmula, menos B mais ou menos, raiz quadrada de delta. Menos da fórmula, menos 8, que é o valor do Bzinho aqui, ó. A gente encontrou o B. Aí eu faço sinais iguais aqui, o 8 vai ficar positivo. Eu tenho dois sinais aqui, porque eu vou fazer 8 mais 4 e 8 menos 4 para encontrar x', x duas linhas. Lembrando, a gente vai dividir por 2. 8 mais 4 é 12, dividido por 2 o x vai ser igual a 6. 8 menos 4 é 4, dividido por 2 vai ser 2. Tem as duas raízes aqui, 6 e 2. O que a gente faz? A gente vai e coloca no nosso gráfico. Olha aqui, ó, o 2 e o 6 aqui. O x', x duas linhas, a gente coloca aqui dentro da nossa, aqui na parábola, os zeros da função que nós encontramos foi o x e o 2. Detalhe interessante que eu quero mostrar para vocês, toda vez que o meu A, esse A aqui, que é 1, quando ele for maior que 0, concavidade voltada para cima. Quando for menor que 0, concavidade voltada para baixo. O A vale 1, por isso a minha concavidade é voltada para cima. E o que esse ponto aqui, que é o vértice? Aí você vai ter, para encontrar o x do vértice, é menos b sobre 2a. Resolvendo, o x do vértice vai dar 4. A gente vem aqui e coloca o x do vértice 4. Encontrando o y do vértice, delta sobre 4a, vai dar menos 4. Eu ligo esses dois pontos e chego aqui no meu vértice. Professor, mas essas fórmulas aí, lá no material didático de vocês, no material complementar, existe uma lista lá, uma lista de fórmulas, em que nós temos lá a informação como encontrar o x do vértice e o y do vértice, e também está no livro de vocês. Calcular a área futura. O que é interessante a gente fazer a leitura do livro também, porque o livro lá ele faz toda uma contextualização de uma situação que é a seguinte. A empresa, ela tem um barracão lá onde ela faz a produção dos bonés. Esse barracão hoje ele tem 300 metros quadrados. E aí na hora das decisões que a gente precisa tomar, a gente precisa de investimento. Eu quero aumentar, eu quero ampliar esse barracão. As perguntas são as seguintes. Se eu tiver que mudar de 300 metros para 750 metros, quanto eu vou aumentar no comprimento e a largura? Não sei, a gente precisa chegar nesse valor. E outra coisa, quanto é que eu vou gastar para ampliar esse barracão? Será que os nossos gráficos e função afim, tudo ali vai nos dar base para a gente fazer essa demonstração lá na nossa reunião? Vamos tentar, vamos dar uma olhada aqui para a gente ver o que vai acontecer. A pergunta é a seguinte, olha, para a nossa apresentação, que função relaciona a medida x da área total do nosso galpão lá de produção, incluindo a atual? E qual a função que relaciona x com o valor do investimento? A gente precisa também desse dado. Quais são os gráficos dessa função? Letra B. Qual a medida que vai proporcionar aqui uma área de 750 metros quadrados? E aí, esse dado você tem no livro, mas a gente vai colocar aqui para você certinho. O nosso barracão é esse aqui, a nossa área atual. Ele tem 15 metros por 20. Professor, como é que eu encontro a área disso? A área de um retângulo, ela é obtida multiplicando a medida dos dois lados consecutivos. Isso quer dizer que se eu multiplicar 15 vezes 20, como a gente faz aqui no caso da área total,
Multiplicando, eu vou ter 300 metros quadrados, eu multiplico 20 metros vezes 15, a nossa área atual é de 300 metros quadrados. Para calcular a área futura, nós vamos multiplicar 20 mais x vezes 15 mais x. Por quê, professor? Porque é o seguinte, olha, o valor que eu vou aumentar no comprimento aqui eu não sei, eu vou colocar uma incógnita que é x. O valor na minha largura e comprimento aqui vai ser x também. Porque vai ficar área quadrada. Aí, ou melhor, vai ser um retângulo aqui, né? Porque eu tenho 15 por 20. Mas o resultado vai ser em área quadrada. Aí vai acontecer o seguinte, olha, aqui ele tinha um valor de 15. Quando eu aumentei x, ficou 15 mais x. Aqui era 20, eu coloquei x, ficou 20 mais x. Para encontrar a área, eu multiplico lado vezes lado. É isso que a gente vai fazer para encontrar a nossa função. Eu sei que agora, no momento, para gerar essa função, a gente tem que utilizar as informações básicas de matemática ali. São operações básicas mesmo. Multiplicação, divisão, soma, subtração, ali a gente consegue chegar no resultado. O que está acontecendo? Eu tenho um barracão, eu quero ampliar esse barracão, quero saber a quantidade de investimento e para quanto vai esse barracão aqui. A cada metro que eu aumentar, quanto é que eu vou pagar? Eu posso também trazer esse dado aqui dentro dos nossos gráficos. Primeiro, preciso encontrar a função, multiplicar 15 mais x vezes 20 mais x. Deixa eu te mostrar esse cálculo aqui, que é bem básico, né? A área de x aqui, multiplica os dois lados, 20 mais x vezes 15 mais x. Como é que funciona? Multiplica 20 vezes 15 e x vezes 15. Depois, x vezes 15, x vezes x. Produtos notáveis isso aqui. Vai dar 300x mais 35x mais x ao quadrado. É a minha função da área. Então, vamos gravar esse dado aqui que nós vamos utilizar para chegar nos valores aqui desejados pela empresa. Vamos lá. A função de investimento, e aí você tem lá no livro que o valor do metro quadrado é 725,85. Professor, como é que eu acho isso lá? Olha, página 37 do seu livro, você tem essa informação, que o valor do investimento é de R$ 725,85 por metro quadrado pela área que vai ser acrescida, tá? Por isso que nós vamos subtrair 300. A gente subtrai os 300 porque ela é a área que já existe. Nós só vamos pagar pela área a mais. Vamos para a nossa função aqui, que nós vamos multiplicar tudo isso pelo investimento, que é 725, eu vou tirar 300 metros, que já existe. Aqui eu só corto esses dois 300, multiplico esse valor vezes esse, e esse vezes esse. Essa aqui é a minha função de investimento. Agora sim, eu consigo mostrar lá para o pessoal todo aqui o que vai acontecer. Nós vamos fazer o seguinte, eu tenho a minha função do investimento, eu quero mostrar para eles o que vai acontecer e da área também, eu sei. Se eu aumentar 1 metro quadrado no comprimento e na largura, para quanto vai esse meu galpão lá? E quanto vai custar se aumentar 1 metro quadrado? Eu sei que o valor metro quadrado já foi informado para a gente, o valor do financiamento. Eu quero mostrar passo a passo, eu quero mostrar se aumentar 2 metros, se aumentar 3 metros, para quanto vai a área e também quanto vai custar ali, já que talvez eu não consiga fazer uma ampliação muito grande, talvez eu tenha que ampliar ali de uma forma mais dentro da realidade financeira da empresa. Vamos mostrar como vai ficar esse gráfico. Olha lá, a nossa área atual, ela é de 20 por 15. Se eu aumentar 1 metro, olha lá, se eu aumentar 1 metro, o 15 vai passar para 16 e o 20 vai passar, esse 20 aqui vai passar a ser 21. Se eu multiplicar 21 vezes 16, se aumentar 1 metro, a minha área vai para 336. É o que ele está mostrando aqui, olha. Se for 0, a minha área continua sendo 300. Se aumentar 1 metro, vai para 336. E aí eu consigo colocar isso dentro do gráfico da área também. Olha lá. 0 aqui fica 300. Se aumentar 1 metro, vai para 336. Se aumentar 2 metros, a área vai para 374. 3 metros, vai para 414 e assim sucessivamente. E o investimento? Se eu não aumentar nada, eu não pago nada. Por quê, professor? Se eu aumentar 1 metro,
eu vou ter que pagar 26.130. Vou mostrar para você aqui. Ó, quando eu multipliquei aqui, a minha área foi para 336. 336. Por que eu estou tirando 300? 300 é minha área construída já. Eu não preciso pagar pela área construída. E aí eu venho aqui e vai dar só 36 metros. 36 vezes 72,85, que é o valor de investimento, 26.130. A gente coloca isso aqui. No outro gráfico, gráfico de investimento. Olha lá. Se não fizer nada, a gente não paga nada aqui. Se aumentar 1 metro, eu pago 26.130,60. Se aumentar 2 metros, vai dar 53.712. E assim, sucessivamente, com os dois gráficos. Mas ainda tem uma pergunta para responder. A pergunta é, quanto é que eu tenho que aumentar esse barracão para que ele tenha uma área de 750 metros? Quanto é o aumento de comprimento e largura? A gente pode ficar fazendo tentativas e erros aqui, mas a gente vai utilizar a função quadrática. Deixa eu te mostrar aqui, bem passo a passo, como funciona. A minha área eu estou igualando a 750. A gente pega a nossa função aqui, ó, passa o 750 para dentro, passa negativo, encontra os coeficientes da minha equação certinho, utiliza a fórmula resolutiva de Bhaskara, faço todo o passo a passo aqui certinho, vou encontrar lá no valor de x' e x2', 10 e menos 45. É claro que não pode ter a área negativa, né? Não vai poder ser menos 45. E esse 10, como vai funcionar? A minha área aqui é 20, aqui é meu comprimento, passa a ser 30, porque eu aumentei 10. A minha largura aqui, que era 15, eu aumentei 10, ficou 25. E se eu multiplicar 30 vezes 25, vai chegar a 750 metros. A gente vai lá, faz toda essa demonstração, mostra para eles lá como é que chega nesse valor, determinou o valor de 10 e a gente vê o quê? A aplicabilidade da nossa função quadrática ali para chegar numa informação extremamente interessante lá, porque agora eu já sei quanto eu vou ter que aumentar, já sei quanto eu vou ter que pagar. A gente apresenta todos esses dados utilizando os métodos quantitativos. Sinal mínimo e máximo de uma função quadrática. A gente vai avançar os nossos dados, a gente vai chegar num fator muito interessante. Qual fator, professor? A gente vai falar de preço. Preço de venda do nosso produto. A gente está numa situação ali que eu preciso aumentar esse valor, mas eu preciso saber se o público lá, ele está disposto a pagar por esse valor. Aqui a gente está pensando nos gastos que nós temos para produzir, o custo para produzir esse nosso boné. Mas eu também preciso saber se o mercado está disposto a pagar por esse valor. A gente vai ter que pensar numa situação para gerar uma função, depois determinar qual o preço máximo que eu posso vender o meu produto para ter o meu lucro máximo. Vamos entender tudo isso. Primeiro vamos contextualizar, vamos lá. Função quadrática aqui, eu quero encontrar o meu valor de máximo, o valor de mínimo. Com muita calma aqui, a nossa função quadrática é a x ao quadrado mais bx mais c. A gente chama de função quadrática isso, até porque o meu expoente é um 2. Quando A for maior que zero, quer dizer, determinei aqui a minha função. Se esse Azinho ele for maior que zero, o gráfico tem concavidade voltada para cima. Olha aqui, A maior que zero, gráfico concavidade voltada para cima. E o vértice, que é esse cantinho que está aqui embaixo ali, ele vai ser o ponto mais baixo. Concavidade voltada para cima, a gente vai ter o vértice aqui embaixo. Quando o meu Azinho aqui ele for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo, aqui a concavidade voltada para cima e o ponto está aqui. Concavidade voltada para baixo, o meu vértice vai ser o ponto mais alto da nossa parábola aqui. Tendo essa informação, a gente vai conseguir fazer uma simulação aqui desses valores. No momento do exercício, vai ser apresentado para você uma função, essa função quadrática, você já vai analisar, o A é positivo ou é negativo. Se ele for maior que zero, porque ele não pode ser zero, lembra da informação zero? Não pode ser. Ou ele é maior que zero ou é menor que zero. Quando ele for maior que zero, a minha concavidade vai ser voltada para cima. E quando for menor que zero, a concavidade vai ser voltada para baixo. E os vértices vão estar nos extremos dessa nossa parábola. Vamos montar um exercício aqui só para a gente colocar isso em prática. Vamos lá. Dada a função que nós vamos analisar, a função é x² mais 6x mais 5.
que acontece com o nosso Azinho aqui, tá vendo? Ele é 1, ou seja, ele é maior que 0. Faça o esboço dos sinais e determine se f possui valor máximo ou valor mínimo. Você pode ser questionado com um exercício desse tipo numa avaliação, por isso a gente vai mostrar para você bem passo a passo. A função está aqui. Primeiro eu encontro o a. Quem que é o a? O a é quem está com x ao quadrado, o b é quem está com x e o c é o nosso número aqui, que ele fica sozinho lá. Primeiro eu vou encontrar o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, o b vale 6, 6 ao quadrado. Menos 4ac, 4 vezes 1 vezes 5. 6 ao quadrado é 36, 4 vezes 1, 4 vezes 5 é 20, o sinal mantém. 36 vezes 20, o meu delta é igual a 16. E eu vou levar isso lá para o nosso gráfico. Está aqui, A1, B igual a 6 e o C igual a 5. Fórmula que depois você vai dar uma olhadinha lá no seu material complementar. Essas formas do x do vértice e o y do vértice, elas estão disponibilizadas. Lá você pode dar uma olhadinha. Na leitura do livro você também tem acesso a essa informação. Menos b sobre 2a. O b vale 6. 2 vezes a, que é 2 vezes 1. 6 dividido por 2 vai dar 3. Ele é negativo aqui. Meu x do vértice. Nós vamos lá para o gráfico e encontra lá o x do vértice menos 3. Beleza? Colocamos ali. Vamos encontrar a y do vértice, que é delta. O delta a gente já encontrou o delta 16. 4 vezes 1 é 4. 16 dividido por 4 dá 4. Eu tenho um sinal de negativo aqui. Vamos encontrar o y do vértice aqui, menos 4, o y do vértice. Quando eu ligo essas informações, eu tenho o quê? O meu vértice, coordenada menos 3, menos 4, ele tem ponto de mínimo. E a minha concavidade, por que ela é voltada para cima? É muito simples, porque o meu A, ele é maior que 0. Então pensa bem, toda vez que o meu A, ele for maior que 0, a minha concavidade vai ser voltada para cima. Quando o meu A for menor que 0, a minha concavidade é voltada para baixo. Então, se ele é maior, ele fica feliz, se é menor, não fica muito feliz, não, com a nossa parábola ali que a gente consegue montar para esse exercício. Isso só para a gente entender ali como fica o nosso gráfico e quando eu consigo determinar se ele é ponto de máximo, se é ponto de mínimo, utilizando ali o delta, encontrando a fórmula de Bhaskara bem passo a passo para você. Calcular o preço de venda da empresa. É claro que isso é um dos fatores, a gente considera um dos fatores mais importantes dentro de uma empresa, que é gerar um produto e lá no final eu formar um preço de venda que ele seja o suficiente para pagar todos os gastos, que ele atenda a expectativa do dono da empresa, porque vai ter que ter uma margem de lucro, que ele atenda a expectativa de mercado, é uma tentativa ali de gerar um preço que ele tem que realmente chegar num valor que vai pagar todos esses gastos, gerar lucro e a gente consiga fazer uma comercialização interessante. Aí existe uma preocupação aqui por conta de um dos sócios da empresa aqui, é conversar lá com os consumidores para saber quanto que eles estão dispostos a pagar por esse produto, caso ele tenha um aumento, a gente consiga lá colocar algum atrativo lá no meu boné, uma marca, um slogan, se eu coloco alguma coisa ali, um forro diferente, e aí eu converso com esses consumidores para saber quanto eles estão dispostos a pagar pelo valor. Então vamos montar aqui a nossa situação, vamos lá. Esses dados, todos eles mostrados no livro de vocês, bem passo a passo lá. O seu sócio, ele quer agora recuperar o quê? Sabe aquele valor que a gente gastou lá para aumentar o nosso barracão? Nós tivemos que fazer um investimento para aumentar. Parte disso ele quer recuperar aqui com a venda dos bonés. Atualmente nós produzimos 2.040 bonés. O preço de boné por mês aqui ele é vendido a R$30 cada um. Para que tudo ocorra de modo planejado, esse sócio, ele se adiantou, ele fez uma pesquisa lá junto aos consumidores aqui, estimando que para cada X reais acrescidos no preço de cada boné aqui, são vendidos aqui, a gente vai gerar uma função, ó, do 2.400 menos 60x por unidade mês. Estamos seguindo todos os passos aqui de uma forma bem interessante. Eu estou preocupado lá com que o meu consumidor, ele
vai pagar lá pelo meu boné. Aí eu preciso fazer esse aumento dentro daquela expectativa ali, da minha produção e também da quantidade que é vendida. Temos uma pergunta aqui para você analisar. Vamos lá. Qual deve ser o preço de cada boné para que a receita ela seja a maior possível? Professor, é só aumentar o valor do preço do boné, que também vai aumentar o valor da minha receita. Só que eu tenho um agravante aí. Não simplesmente eu aumento o boné lá para 30, aumento para 40, 50, mas o pessoal vai comprar esse boné nesse valor? Não vai. Mas pela minha pesquisa ali com os principais consumidores lá, a gente já entendeu que se eu montar uma função para aquilo, para o valor dessa situação, a gente consegue utilizar essa função e o valor que der certo ali eu consigo aumentar o meu boné, que atualmente custa R$30. Vamos lá. Vamos agora para a nossa demonstração aqui da função. Considere que o preço do boné atualmente é R$30, que seja acrescido X reais, eu não sei quanto ainda. Então vai ser 30 mais X. Cada boné nessa faixa de preço são vendidos aqui, nós temos 2.400 menos 60X a unidade. Isso quer dizer que é a nossa receita. E aí o que vai acontecer aqui? Lembre-se que a função da receita é obtida multiplicando a quantidade vendida, que é a quantidade que o nosso sócio ele fez lá a verificação, pela quantidade vendida foi 2.400 menos 60X, pelo preço, que é 30 mais X. Vamos fazer a multiplicação? Receita vai ser a nossa quantidade vendida, 2.400 menos 60X, vezes o preço. Ele está dando essa informação aqui, ó. Só multiplicar produtos notáveis de novo, 2.400 vezes 30, depois vezes X, depois 60 vezes X, menos 60X vezes X. Faço todo esse cálculo para chegar aqui, ó, a nossa função quadrática. E perceba, deu menos 60X, que é a nossa função da receita. E a partir dessa função da receita, é que nós vamos mostrar lá que, depois desse levantamento feito pelo sócio, nós vamos aumentar nosso boné de R$30 para um valor que a gente vai determinar agora. E depois eu quero ainda ir além, eu quero provar para eles que esse valor, ele reflete realmente a realidade, partindo lá daqueles 2.400 bonés que nós estamos fabricando. A gente vai mostrar a quantidade que eu preciso aumentar esse boné, qual é o preço máximo que eu posso chegar sem ter problema lá com os nossos consumidores. E se eu aumentar esse valor de 30, a gente vai aumentar ali para alguma coisa, que eu já vou falar para você, vai dar 35. Se eu aumentar para 35, qual vai ser o meu maior faturamento? Eu quero saber o maior preço com a maior receita. Deixa eu te mostrar também isso lá, passo a passo. Olha, bastante informações aqui. Vamos entender. Portanto, a nossa receita, nós já determinamos que a nossa função vai ser menos 60x ao quadrado, mais 60x menos 72.000. O Azinho aqui, que é nosso coeficiente angular, é menos 60. Isso quer dizer que ele é menor que zero. Quando o A for menor que zero, a minha concavidade vai ser voltada para baixo. E meu ponto vai ser, o ponto máximo ali vai estar lá em cima lá. O que a gente vai fazer? Logo, a função ela possui um valor máximo. Para atingir, vamos colocar aqui o x do vértice. X do vértice, que nós queremos saber o quê? O x aqui é o valor que a gente precisa vender e aqui é a nossa receita. Vamos lá. Menos b, o b vale 600, a gente coloca 600 aqui. 2 vezes a, 2 vezes menos 60. Eu tenho menos 600 dividido por 120, que vai ser 5. Professor, o que significa os 5? Quer dizer que o nosso preço de R$30, nós vamos aumentar R$5, vai passar a ser 35 aqui o nosso preço de venda do produto. E agora eu quero provar isso, né? A gente sabe lá que ele vende 2.400 vezes x, chegando a 72.000. Vamos para cá, vamos encontrar o valor do delta. Menos b ao quadrado, menos 4ac. O delta daria 17.640.000. Eu já encontrei o x do vértice. Eu quero encontrar o y do vértice. É que para encontrar eu preciso do valor do delta, né? Por isso que a gente fez esse cálculo aqui.
Aí delta dividido por 4A, se eu fizer tudo isso aqui, vai chegar em 73.500, que é o nosso valor máximo aqui, que a gente vai chegar a 73.500. A gente pode provar isso, professor, para ficar mais tranquilo? Sim, ó, 2.400 vezes 30 igual a 72, a nossa função é 2.400 vezes 60x. Só que o x é o valor do aumento. Eu faço 2.400, 60 vezes x vai dar 60 vezes 5 aqui vai dar 300. 2.400 menos 300 vai dar 21, vai dar 2.100. Se eu vender 2.100 a R$ 35, olha o valor que eu chego aqui, 75.000, que é o nosso valor máximo ali. E através ali do nosso passo a passo, eu consigo determinar qual o valor do boné, que eu posso vender o valor máximo ali, posso chegar a R$ 35, e eu sei que se eu vender a R$ 35, já consigo determinar qual vai ser a minha receita máxima ali. É claro, dentro das nossas projeções ali, a gente precisa acompanhar todos esses dados para ver se realmente isso vai acontecer, mas a gente já tem o valor, a gente já gera uma expectativa sobre valor e também sobre receita. Momento de interação, agora a gente vai colocar em prática, a gente vai ter um exercício aqui que você pode analisar essa questão de valor máximo e valor mínimo e depois a gente vai dar uma olhada lá no nosso Padlet, como é que está a participação dos alunos. Vamos lá, a nossa questão é a seguinte, o lucro de uma empresa aqui na venda de um determinado produto é dado pela função. A função vai ser apresentada para você, a função de lucro, menos 4z ao quadrado, mais 10z, mudou só a incógnita aqui, não tem problema. O z é representado pelo número de itens vendidos e L de z vai ser o lucro em reais. Determine a quantidade de produtos que deve ser vendido para encontrar o lucro máximo. Esse exercício está resolvido, mas você pode dar só uma olhada, tentar resolver sozinho antes de entender lá, você pode fazer um passo a passo, depois olha para ver se está tudo certo. Daqui a pouco a gente volta com a resolução passo a passo também, e vão dar uma olhada no Padlet, como é que está a participação dos alunos. Muito bom, nós estamos de volta. Vamos mostrar aqui passo a passo como esse exercício foi desenvolvido para a gente encontrar ali o nosso ponto de máximo ou ponto de mínimo. Deixa eu te mostrar o resultado. A gente tem aqui a nossa função. Se for lá para resolução e encontrar a resposta, por que a gente chega em 12,5? É bem simples, olha. Primeiro eu vou encontrar o valor de delta aqui dentro da nossa função quadrática. Encontro o valor de A, B e C. O A ele é negativo. Fazendo toda essa resolução aqui, simplesmente substituindo as letras aqui, que são os coeficientes, o delta vai dar 8.720. Vem aqui e calcula o valor do y do vértice e o valor do x do vértice. As fórmulas todas disponibilizadas, também está no livro lá na unidade 1. Fazendo o cálculo, eu tenho 545, que vai ser o lucro em reais, e 12,5, o número de produtos que eu tenho que vender para atender a expectativa dessa função. Depois a gente pode até provar essa situação, porque o valor de z, se eu trocar o z que está aqui, ó, pela quantidade
vendida, que é 12,5, é como se a gente fizesse uma prova real. No lugar do Z eu coloco 12,5, faço as multiplicações, encontro o Y do vértice, que seria 545 aqui o nosso resultado. Bem simples. Vamos dar uma olhada lá no nosso Padlet, como é que está a participação dos alunos. Chegou aqui também mais uma informação. Sim, o gráfico ajuda na compreensão dos números dentro de uma empresa. Número de lucro, prejuízo, investimento. Polo de Colinas, obrigado pela participação. E lembrando que você pode vir aqui, ó, acessar ao Igor também. Igor Bartolomeu também mandou uma informação aqui. Atualização de gráficos e tabelas, ajuda a demonstrações financeiras de modo visual para futuras tomadas de decisão com base em demonstrações. Polo de Araguaína, obrigado pela participação de vocês. E o Wilson também, Polo de São Gabriel do Oeste, lá no Mato Grosso do Sul, muito bem. Ajuda na tomada de decisões aqui, amplia a compreensão e contribui para a melhor expansão no momento aqui das apresentações. Obrigado aí pela participação de vocês no nosso Padlet. E lembrando, a qualquer momento você pode acessar, ele vai ficar disponibilizado aí em todas as aulas, até o final da nossa quarta aula vai ficar disponibilizado, você pode acessar. Tem muita gente participando, são todos os polos que participaram da aula de métodos quantitativos, ele tem a sua participação. Você pode ir lá dar uma olhada, pode clicar no coraçãozinho, ele pode curtir, pode fazer um comentário também, participar, colocar o polo que você está participando, a gente vai utilizar isso nas outras aulas também. Lembrando que também você pode participar através lá do chat também, mandando a informação, a tutora Kelly está disponível lá para você mandar a sua informação também e participar da nossa aula. Recapitulando as informações da nossa aula de hoje, que o nosso objetivo principal realmente é utilizar a informação de métodos quantitativos como uma ferramenta de gestão. Utilizar gráficos, utilizar tabelas, depois a gente vai avançar um pouco mais, falar de população, falar de média, moda, mediana. Como é que isso pode realmente ajudar aos tomadores de decisão ali a chegar num objetivo, tomar uma decisão acertada com base nesses dados, fazer uma projeção de gasto para saber quanto a gente vai vender, de lucros e tudo mais, utilizando esses dados. E aí teve alguns tópicos, nosso foco foi realmente uma empresa que faz a fabricação de bonés, nós éramos donos dessa empresa, porém, a gente precisava convencer alguns investidores também a entrar nessa empreitada ali, ajudar no investimento para ampliar o barracão, também aumentar o nosso preço, trabalhar com preço de vendas, ali encontrar ponto de equilíbrio, muitos dados. Vamos verificar os tópicos aqui que nós conversamos na nossa aula de hoje. Primeiro nós falamos aqui da função afim e dentro da função afim, a gente percebeu aqui nós entendemos na função afim que o nosso gráfico ele ia gerar uma reta, né? A gente tinha aqui, o gráfico ia gerar uma reta na função afim e na função quadrática a gente ia ter um gráfico em forma de parábola. Aqui na função afim, qual foi o nosso objetivo? Saber a quantidade realmente que essa empresa ela vai vender para que a gente possa entender ali se eu vou ter lucro ou se vou ter prejuízo. E aí fica fácil, a gente precisa realmente saber qual é o preço de venda. Para saber, em questão de lucro, eu tenho que trabalhar com a minha função receita menos custo, que vai ser o lucro dessa empresa. Para entender a receita, eu tenho que saber qual é o preço de venda. Se eu vendi, custa R$30, se vender 10, 20 ou 50, eu consigo chegar no meu valor. E o custo? O custo ele vai ser dado por um valor fixo, e também um valor variável, que vai variar por cada quantidade de itens que vai ser vendido. Esse custo variável eu posso pensar como a matéria-prima que é utilizada lá na fabricação do boné. Aumentei a produção, aumento também a quantidade ali de matéria-prima. E aí no final eu consigo saber quanto tem lucro e quanto tem prejuízo. E para fechar, o nosso último tópico foi para falar aqui do valor de máximo e valor de mínimo de uma função quadrática, e dentro desse momento a gente conseguiu entender um fator muito interessante da empresa, que é a formação do preço de venda. Era R$30, a gente aumentou para 35, e a gente sabia também que se aumentar para 35, qual seria a minha receita máxima.
mas eu estava tentando atender ele também uma expectativa dos consumidores dessa empresa, em que o sócio foi lá, determinou uma função e a partir dessa função a gente conseguiu gerar esse preço e apresentar o dado ali para as outras pessoas que vão ajudar também a tomar decisão para essa empresa. Quero agradecer muito a sua participação. Próxima aula a gente continua falando de métodos quantitativos como ferramenta de tomada de decisão. Um grande abraço para você e até a próxima aula.